mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Who was it? Quem era este? The owner, the original owner O proprietário, o dono original, that had the book of redemption in his right hand, que tinha o livro da redenção em sua mão direita, and no angel, no angelic being, nothing else could take the place. e nenhum anjo, nenhum ser angelical, nada mais podia tomar o lugar, And this bloody lamb e este cordeiro ensanguentado walked out and took the book out of his hand. caminhou e tomou o livro de sua mão. What was it? Que foi? Brother, this is the most sublime thing in the Scripture. Irmão, esta é a coisa mais sublime na Escritura. Amen. An act that not an angel, not nothing could do it. And the Lamb come and took it from the right hand of him that sat up on the throne. Amém. Um ato que nem um anjo, nem nada poderia executá-lo. E o cordeiro veio e o pegou da mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em 1 João, capítulo 3, versículo 20 e 21. João 3,20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Grande Criador, te louvamos, Senhor, porque encontramos um poste de segurança, um lugar onde temos recebido força, consolo, perdão. Ajuda-nos a ser melhores cristãos. Sempre falhamos, mas sempre estamos diante de Ti, querendo o melhor, o conserto para as nossas vidas. Ajuda-nos a ajudar e ser ajudado, pois não somos perfeitos, mas estamos falando do que é perfeito e chegando à perfeição relativa àquilo que o Senhor deixou para nós, perfeição por Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Confesse a Deus.
Bem, temos aprendido com a mensagem do irmão Branham que a nossa vida deve ser uma vida limpa. Limpa com todas as pessoas. Ainda que, como Jesus, também nós somos igual. Ele não foi reconhecido nem aceito na sua própria pátria. Então todos nós sofremos a mesma decadência. Muitas vezes outros creem em nós, mas a família não crê. Eu falo no seu lugar. Você vai encontrar pessoas que creem em você, mas a sua família mesmo não crê em você, como aquelas pessoas. Assim como Jesus fez milagres, os outros criam nele, até sem fazer milagre. Mas para alcançar alguns com fé, na sua cidade, em Nazaré, ele teve que fazer os milagres, impor as mãos, e ainda não ser recebido. Não foi bem recebido. Por isso ele diz que o profeta não tem honra na sua terra. Então você não tem honra no seu lar, tem hora que não tem honra na sua igreja, tem hora que você não tem honra no seu casamento. Você vê gente de fora querendo ter o que você tem e você não dá valor. Os de fora, parece que eles vê melhor. Não é que vê melhor, é que eles não conviveram com você. Ao conviver com você, comigo, eles vão ver que não é aquilo que eles pensavam. Então, era isso que eles olhavam em Jesus. Quando eles estavam acostumados com Jesus, não é tudo aquilo. Então não tinha fé. E se há uma coisa que aproxima o homem e a mulher de Deus, é a fé. Se não tem fé, a Bíblia mesmo diz, é impossível agradar-lhe. Você não agrada a Deus fazendo obras. Você agrada a Deus crendo nele. E quando a gente crê nele, a gente faz a vontade dele. Então, isso é a fé. Muitas vezes nós queremos ter uma fé que ela não é acompanhada. Uma fé diante de Deus é você e Deus. Uma fé diante dos homens, ela tem que ser acompanhada pelas obras. Por isso você tem tanto Paulo falando de uma fé diante de Deus e tem Tiago falando de uma fé diante dos homens. Os homens precisam ver suas obras para crer em você. Deus já vê em você se há fé ou não, sem precisar de obras. Ele vê a sua fé. Mas as pessoas, o lar, os casais, precisam de haver uma demonstração de fé para que as pessoas creiam umas nas outras. E o costume com Jesus faz Jesus perder o gosto. A gente não pode acostumar com Deus. Você não pode acostumar vir na igreja. Se você acostuma, aquilo perde o valor, perde o sabor, perde o gosto. Você vem porque você sabe que é real, que é verdade, sinta ou não. E tem hora que eu senti, arrepiei, mas o dia que você não sentir, nem arrepiar, ou ficar com raiva na hora da pregação, ou mesmo dizer, esse pregador está falando da carne. Talvez aquele dia que você vê o pregador falando da carne, era para falar da sua carne. É tempo de nós reconhecermos essas coisas. As pessoas não valorizam a palavra.
não valoriza a igreja, não valoriza o casamento, não valoriza o trabalho, o emprego que tem, não valoriza o que faz. Agora, em cada lugar que eu vou e que você vai, nós temos que nos precaver, nos preparar, porque em cada lugar tem Satanás. Em cada lugar o diabo trabalha de uma forma para poder nos iludir, nos enganar. Muitos hoje querem ver uma igreja pulando, gritando, fazendo fila de oração, curando os enfermos, porque eles gostam de ser enganados com aquilo que passou, aquilo que o irmão Branham mostrou lá atrás, quando o povo não cria em cura divina. Hoje não, o povo hoje crê em cura divina. O que o povo não crê hoje? Nos selos, nos trovões. Eles não creem na revelação. É isso que tem que se pregar agora. Mas eles pregam aquilo que o irmão Branham pregou naquele dia, e que o irmão Branham falou bem da cura divina, mesmo dizendo para T.L. Osborne: não vai por esse caminho, porque o caminho da cura divina é o caminho que você fica iludido, que te dá nome, personalidade. Isso faz você cair. Não vá por esse caminho. Mas a maioria dos pregadores parte por esse caminho. Então, muitas vezes nós vamos no casamento pela emoção. A gente vê o casamento de Abraão, com 100 anos você não vê mais emoção, tinha acabado a emoção. Tinha acabado, mas eles estavam bem, um com o outro. Ele estava respeitando ela com 100 anos, e ela sendo fiel a ele com 100 anos, ou com 90, ela com 90 e ele com 100. Isso não termina o companheirismo, a idade não termina o companheirismo. A convivência com a sua família não pode terminar o companheirismo. A convivência de marido e mulher não pode terminar o companheirismo. Quando termina o companheirismo, é a morte. É a morte de algo que você começa a perceber na sua vida, porque está terminando. Quando você termina o companheirismo com seus irmãos, você já não sente nada mais com eles. Isso você tem que ver que é a morte espiritual que está chegando. E assim é no lar. Se você não tem aquele trabalho mesmo de firmeza, de companheirismo com seus colegas de trabalho, não luta para vencer ali, você pode ver que vai perdendo o amor ao trabalho. Um dia você perde o trabalho, um dia você perde a família, um dia você perde a igreja, um dia você não tem mais pastor. Por quê? Porque não valorizou nas mínimas coisas. Mas pensando nisso, é porque a gente tem, eu tenho aqui 2 páginas, mas é provável que eu não vou dar conta de ler para vocês. Mas eu quero deixar mais uma ajuda para as pessoas que têm que confessar a Deus. Quem é que não tem que confessar a Deus? A começar do púlpito até a casa do zelador, deve confissão a Deus, deve pedir perdão a Deus. Ninguém deve viver aquela vida como um santarrão, uma santarrã, e diz: eu não faço nada. Como a dizer, eu sou inocente, eu não tenho pecado. Quando nós já nascemos em pecado, diz o salmista, e em pecado me concebeu minha mãe. E a gente é tão incrédulo e que acha que não tem problema. Então você tem que sentir seus problemas, suas falhas, seus pecados, para você ter vontade de aproximar de um Deus que perdoa seus pecados, que resolve seus problemas, que ajuda a sua vida. Eu estou falando nesta hora com centenas de lares, centenas de casais, lares de pé, lares caídos, pessoas que têm aberto os olhos e têm acertado uma com a outra, pessoas que têm enganado uma a outra, o casamento, no trabalho, na igreja. Então, você pensa, por que falar nessas coisas?
Eu estou falando porque há necessidade de ajudar as pessoas. Fé Perfeita 71. Eu pensei assim, confesse a Deus a importância da confissão. Se não confessa, a sua oração nem respondida é. A confissão, ela tem uma importância tremenda na nossa vida. Um certo homem orou por você, porém aqui está seu problema. Vai e acerte isto. Não adianta receber oração. Tem gente que quer receber oração para poder ser curado, ser curada. E não é a oração que eles estão precisando. Eles estão precisando de confissão. Mas pensa que é oração. Aí enganam a outro. Eu estou precisando de oração, ore por mim. Não é oração. É confissão. Olha o que você fez. A gente não pode dormir bem. Eu não quero falar contra vocês que tomam remédio para dormir. Só porque eu sou velho e não preciso tomar remédio. Não quero falar contra vocês. Mas vocês que tomam remédio, têm insônia, vocês têm que examinar a consciência, o subconsciente. Você tem que examinar, não deixa dormir. O homem foi feito diferente das outras coisas. Ele não pode guardar erros dentro de si. Ele não vai bem, a mulher não vai bem, o lar não vai bem, a igreja não vai bem. Quando esconde algo dentro, ou a palavra está falhando. A palavra não falha. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Mas o coração não pode condenar. Mas quando o coração condena, é porque a mente tem algo reservado, guardado, escondido. E a mente é um campo de batalha. E Deus não pode descer ao coração e dar saúde ao físico se nós guardamos coisas em nosso subconsciente que ninguém sabe. Você vai na igreja, pensa mal da irmã, pensa mal do irmão, reina mal deles, e vai para casa, você vai dormir bem. Você tem que desconfiar de algo. Você desconfiar. Você traz sua mulher, traz seu marido, e depois vai dormir em paz. Você tem que desconfiar. E se você chegar a tomar tranquilizante, você tem que desconfiar. Pedir a Deus, seu Senhor, o que é? Vou examinar a mim mesmo. Não encontrei. Verdade. Não encontrei. Então, posso tomar o tranquilizante. Posso tomar um remédio para dormir. Não encontrei o erro. O meu coração não me condena. Mas se o meu coração me condena, eu não durmo bem. O coração está condenando. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar. Você tem que confessar. O que te dá paz, o que te dá descanso, é a confissão. É não pensar mal dos outros. Quando você pensa mal dos outros, aquilo ali logo te traz um mau sono. Porque você não foi feito para isso. O homem não foi feito para mentir, ele mente, mas não foi feito para mentir. Assim como todas as coisas. O homem faz, mas não foi feito para aquilo. Então tem um sistema dentro de você que repudia aquilo. Principalmente você que ouve as coisas de Deus. As coisas de Deus movem e a gente fica mais sensível. Como eu preguei, um cristão é sensível. Mas você fica mais sensível. Você sente mais. Quando você sente uma fraqueza no espírito, você sabe, o que foi que eu fiz? Eu tenho problema disso, eu tenho problema daquilo. Estou tendo uma fraqueza no espírito. Se eu tenho uma fraqueza no físico,
eu vou ver o que eu tenho. Está me faltando vitamina, ferro, tem que tomar sulfato ferroso, algo que melhore o meu sangue e logo me dê disposição, me dê ânimo. Assim é a vida espiritual. Você precisa de tomar algo. O remédio que nós precisamos, a maioria das vezes, é confissão. Ainda que aquilo custe a nossa vida, ainda que aquilo custe a nossa igreja, que custe a nossa família, que custe o nosso casamento, mas temos que confessar, porque aí você está bem com Deus e o seu coração não te condena. Porque enquanto o coração estiver condenando, meus irmãos, você pode tomar calmante, você pode tomar tranquilizante o quanto você quiser, não vai funcionar. Não vai, porque você tem outro problema. Não é aqueles comprimidinhos que vai fazer efeito. Aquilo ali faz você morrer um pouquinho, daqui a pouco você desperta, está pior do que antes. Porque o problema não é aquilo. O problema é algo reservado, escondido, que tem que ser confessado, posto para fora, para poder ficar em paz. Nós não podemos ser como os do mundo. Os do mundo fazem as coisas erradas, não sente condenado, adultera, não sente que adulterou, mente, não sente que mentiu. Para eles não tem nenhum problema. Agora o cristão é diferente. Você já diz ser cristão, então você tem uma vida diferente dentro de você, isto é, uma alma diferente. Se é o cristão, tem uma natureza diferente. O que é a natureza diferente? É a alma. O que é a alma? A natureza do espírito. Então mostra que eu estou bem, porque é a natureza do meu espírito. E o meu espírito foi mudado, foi transformado. Então a minha alma sente bem, minha natureza sente bem. O crente precisa sentir bem. A irmã Brana continua dizendo: confesse esse pecado. Ele estava tratando de um erro de uma mulher. Confesse o seu pecado a seu marido ou a sua esposa. Vai e faça isso. Vá e confesse. Você quer descanso de alma? Quer viver bem? Até com Deus. Aqui nós temos na Bíblia a confissão para com Deus. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Isso daqui não é casamento. Isso aqui é eu e Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Então, para eu ser salvo, eu tenho que confessar meus pecados. Eu tenho que falar com Deus, porque eu pequei contra Deus. Todo pecado que você faz aqui é contra Deus. Mas todo pecado que você faz no corpo não é contra Deus, é contra seu marido, contra sua mulher. E os pregadores ensinam errado. Você tem esse problema? Vai a Deus. Não, porque eu gosto de um profeta. O profeta vai te ensinar a forma correta de você confessar. Você não pecou contra Deus. Quando você peca contra Deus, você é incrédulo no tocante à palavra. Todas as pessoas, todos os crentes que não crê que os trovões foram revelados, deveria confessar a Deus seus pecados. Porque nos dias da voz do sétimo anjo foi revelado. Todo crente que não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo precisava confessar seus pecados e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Agora, o batismo perdoa os meus pecados do passado, mas todo dia eu falho, eu peco. Pecado que não é para a morte, como diz São João, que aqueles pecados que é para a morte, eu não digo.
para vocês orar. E São João ensina isso. Porque as pessoas, elas pecam contra Deus, contra a revelação, contra o Espírito Santo, que está revelando aquela palavra naquele dia, trazendo aquelas coisas claras para você. Naquele dia, elas pecam contra aquilo, falam que aquilo é do demônio. São João diz, eu não digo para orar por estes, nem orar, deixa eles quietos para lá, nem orar. Por quê? Porque eles estão blasfemando contra a palavra do dia. E quem sabe que é blasfêmia contra o Espírito Santo é os crentes dessa mensagem. Eles sabem muito bem, o irmão Branham ensinou. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você falar contra aquilo que o Espírito Santo está fazendo no dia. Assim como a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é aceitar o que Deus está falando no dia. Mas a blasfêmia é rejeitar o que Deus está falando no dia. Agora, Deus falou nos dias de Paulo, mas Deus falou nos dias de Brana. Mas o que Deus não falou nos dias de Brana, Deus falou nos dias da noiva, da esposa. E a gente tem que alcançar aquela voz e acertar, pedir perdão. Agora nós temos todo esse tempo para confessar, para pedir perdão a Deus. Então guarde isso, nenhuma oração valerá para você, nenhum remédio surtirá efeito a mim e a você, enquanto não confessarmos nossos pecados a Deus e aos homens que nós devemos, isto é, aos casamentos, aos cônjuges. Eu sei que muitas vezes eu falo disto e eu estou falando com gente que está sendo pressionada por essas coisas agora. O que fazer? Como fazer? Eu errei, eu falhei, o que fazer? Aí toma tranquilizante, não vai adiantar. O pastor diz, confessa a Deus, mas já confessei, não estou tendo descanso, porque você está fazendo a coisa errada, o pastor te ensinou errado. O pecado que você peca contra Deus, confessa a Ele. Mas quando você peca contra a sua mulher, contra o seu marido, não vai confessar a Deus, tem que confessar a eles. Vocês prometeram fidelidade a Deus e foram infiéis a Deus. Sendo infiéis a Deus, vocês não creram no que Deus fez. Isso é infidelidade a Deus. Vai e confesse a Deus, Senhor, eu não tenho crido que o Senhor revelou a palavra. Eu não tenho crido e por isso eu estou pagando o preço. Então eu quero confessar isso para o Senhor e quero que o Senhor me tranquilize, porque agora eu estou vendo sua revelação. Fidelidade a Deus. Agora, você promete fidelidade no casamento, no marido. Você ama e fica junto e é fiel até quando? Até que a morte separe. E aí entra a traição, a infidelidade. Quando entra aquilo ali, então o que tem que fazer? Tem que pedir perdão. Depois que pediu perdão, descanse. Aí toda pregação que você escutar, não é para você mais. Porque você já acertou. As pessoas não podem ficar sempre condenadas com esse tipo de pregação, porque elas falharam uma vez. Elas falharam uma vez, mas confessaram uma vez. Se elas falharam 2 vezes, elas têm que confessar 2 vezes. Se elas foram perdoadas 2 vezes, elas têm que ser agradecidas 2 vezes. Porque pode não ser perdoado uma vez. Você, mas como pode? Você pode ser perdoada por Deus, por tudo que você faz. Você adulterou, você mentiu, você pode ser perdoado por Deus. Mas você pode não ser perdoado pelo seu cônjuge. Sua mulher pode não te perdoar. Seu marido pode não te perdoar. Isso aí está nas pessoas. E vai cumprir a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Vamos falar individualmente, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Então, se não há perdão, o marido perdoa a mulher. Um dia que ele precisar de perdão, então ela vai dar perdão para ele. Mas se ele não a perdoou, qualquer hora que ele falhar contra outra pessoa, também ele tem que saber que pode não ser perdoado por aquela outra pessoa, por outro casamento que eles inventaram. Pode não ser perdoado. Por quê? Porque não perdoou também.
Isso é da pessoa. E você paga o preço aqui na terra. Cada coisa que você faz, paga o preço aqui na terra. Por isso, confessa a Deus suas falhas, seus pecados, suas culpas. E a Bíblia ainda diz: confessai uns aos outros, que é muito bom. Agora tem hora que você confessa para um aí uma coisa que não pode confessar, um pecado íntimo, você só pode confessar para o marido e para a mulher. Você não tem que ficar tocando trombeta para todo mundo, é para o marido e a mulher. Aí você vai ao pastor, o pastor vai te ensinar que você tem que fazer isto. Mas ela vai me deixar. Bom, agora você vai pagar o preço. Ele vai me deixar, a senhora vai pagar o preço. E se perdoar, está pago. É isso que você tem que entender. Tem coisa que é a pessoa, é o homem e a mulher que perdoa. Tem coisa que é Deus que perdoa. Não adianta você falhar contra o cônjuge, ser infiel no casamento, depois pedir perdão para Deus. Você vai sofrer o resto da vida. Então vai o seu marido: nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa. Em seu coração há condenação, e Deus não entrará em tal coração, porque está condenado. Deus não mora em tal coração. Tem que corrigir isso. Logo, quando isso fica esclarecido, tem que se ter fé. Quer dizer, depois que foi perdoado, tem que ter fé que foi perdoado. Porque pode vir dúvida também. Será que fui perdoado? Aí tem que ter fé. Fui perdoado por Deus. Minha mulher me perdoou, meu marido me perdoou. Então agora, fui perdoado por Deus. Se o seu marido não te perdoar, Deus te perdoa. Mas o que ele disse? Vai-te e não peques mais. Se a sua mulher não te perdoar, Deus te perdoa. Mas ele está dizendo a mesma coisa: vai-te e não peques mais. Vamos guardar. A mulher tem um cargo sagrado. Queria ler um testemunho. O que o irmão Brana conta: confesse a seu esposo. Perguntas e respostas, número 9, parágrafo 186. Então, fornicação é que uma moça não vive uma vida limpa. Isso é fornicação. A moça não adultera, ela fornica. O rapaz não adultera, ele fornica, porque ele é solteiro. É fornicação. O adultério é para o casado, que ele já está adulterando contra uma pessoa. A fornicação é vida suja. A fornicação é um namoro imundo. A fornicação é viver beijando e não casa. Isso é fornicação. Não é apenas só viver em adultério, não. É abraça um, abraça outro, beija outro e acaba não casando com nenhum deles. Isto é fornicação. São Paulo mostra isso. Para você não abrasar, então case-se. E abrasar é exatamente, você começa com aperto de mão, você começa com beijo e daqui a pouco vai a sexo. Então, é melhor casar do que viver abrasado. Então, fornicação é o que uma moça não vive uma vida limpa. Isso é fornicação, porque ela não tem marido. Porém, quando ela está casada, e então, quando ela vive assim, ela comete adultério contra o seu marido. Aí já não é fornicação, aí é adultério contra o marido. A irmã Brana conta aqui, uma mulher, vou continuar lendo, perguntas e respostas, número 9, 187. Uma mulher veio algum tempo atrás e ela disse: eu tenho confessado tudo isso. Ela estava nervosa e teve um choque nervoso e disse: eu tenho confessado tudo isso a Deus. O que as pessoas têm no exterior, a forma delas agirem externamente, está revelando o que elas têm escondido no interior. Se o Espírito Santo não falar a mim e a você, ninguém mais vai falar.
Mas é algo que está lá no interior. Nervosa, nervoso, agitado, quebrando tudo. Vê o que tem lá no fundo. Tem hora que é a pressão familiar. Você vai ver. Examinou, é a pressão familiar, é a pressão do marido, é a pressão da esposa, que causa um contra o outro. Então está tendo problema dentro de casa. E se está tendo aqueles problemas, então aquilo pode trazer uma vida deprimida para aquelas pessoas. Tem que entender isso também. Agora, se é erro, você vai ver que vai ser manifestado também no nervosismo, na agitação, na insônia. Eu quero que vocês entendam os dois lados. Isso tem aquele que precisa de remédio e aquele que precisa de confissão. Certo? Não somos contra tomar remédio, não. Mas antes de tomar o remédio, vê primeiro se você fez algo errado. Confessa aquilo. Se é casais, tem que confessar um para o outro. Não precisa nem fazer. Não espere te ensinar. Não espere a bomba explodir. Quando a bomba explode, a igreja fica sabendo, a cidade fica sabendo, os outros ficam sabendo, porque explodiu. Não espere a bomba explodir. Aquela pressão na mente, aquela pressão no coração, não tem sido respondido, não tem sido respondido. Então não espere que aquilo exploda, que todo mundo fique sabendo. Quando você falha, vá à pessoa que você errou e já confesse para ela. Acerte ali. Quem sabe tudo fica amenizado, aquela pessoa te perdoa, e dali para frente não precisa a igreja ficar sabendo. Você se acertar. Tem hora que tu coloca muita coisa para a igreja. A igreja tem que saber. A igreja precisa saber da vida infiel de um pastor, de um obreiro, de um diácono, que são oficiais da igreja. Aí sim a igreja precisa saber. Mas você, como membro, pode acertar sua vida um com o outro. Marido e mulher, acerta um com o outro. Vai ao pastor, pede oração, acerta aquilo e vive em paz. Então, a irmã Branda continua aqui. Ela diz: eu tenho confessado isso a Deus. 188, perguntas e resposta número 9. Irmã Branda diz: porém você tem que confessar isto a seu marido. Respondi eu: não foi contra Deus que você cometeu adultério, foi contra seu marido. Isso é correto. Agora, ninguém ensina isso aí nas denominações, irmão. Ninguém ensina isso. O que você vê eles ensinar, vai e confessa a Deus. Não diga nada, vai lá, fala com Deus, para Deus te perdoar e toca a vida. Isso é adultério. Você não entra no céu, nunca. Pode continuar a vida toda na igreja. Pode pagar seus dízimos quanto você quiser. Se esta coisa está escondida dentro de você, Deus não vai te ouvir. Isto é Bíblia. Se o nosso coração não nos condena, nós temos. Isto é, se o coração condena, nós não temos. Nós pedimos, mas não recebemos. Irmão Brana continua: e se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele, então ela vem a ele depois de haver vivido com ele por algum tempo. Isso aí quer dizer, a moça, ela viveu uma vida de fornicação. Aí casou, não falou nada para o namorado, para o marido, aí foi e casou. Aí depois vai e fala para ele. O irmão Brando mostra que até depois de 10 anos que ela confessar para ele, ele tem direito de largar dela e casar com outra. E se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele, e então ela vem a ele depois de haver vivido com ele por algum tempo e diz: amor, quero te dizer uma coisa. Esse amor é amargoso, né? Esse amor não é amor. O que você vai falar? Amor. Amor.
quero te dizer uma coisa. Eu saí com outro homem e nunca te disse isso. Jesus disse que ele tinha o direito de rejeitá-la e de casar-se com outra, porque eles não estavam casados no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele, que era uma boa pessoa. Porque sabe como uma pessoa mente? Uma pessoa da igreja quase que não precisa falar o que é. Então ela fica crente na igreja a vida toda, e as pessoas creem nela, e ela está vivendo uma vida de mentira, tanto o rapaz como a moça. Já foram fornicários, já viveram em fornicação, e estão passando por santos, por gente boa na igreja. Estou falando dos dois lados, solteiro e do casado. Por isso que o solteiro tem que se prevenir, ele tem que fugir, ele tem que chegar ao ponto, eu vou casar, sim, então vou casar com essa daqui, não vou viver uma vida de fornicação, namora uma, namora outra, vou experimentar. Mulher não é coisa de experimentar, só que cristianismo tem que ter confissão. Antes de casar, a moça, se já saiu com algum rapaz, ela tem que dizer: olha, se você pensa de mim que eu sou uma santarrona, eu já saí com alguém. Aí se ele quiser te redimir, como Adão redimiu a Eva, mas não tinha ninguém. Hoje é meio difícil você arrumar um redentor, porque naquele dia não tinha outra Evinha, só a Eva mesmo, e a Eva errou. Aí ele perdoou a Eva e viveu com ela. Aí o irmão Branham vem e diz que esse foi o erro que ele carregou sobre si. Por isso a Bíblia diz: em Adão todos morrem. Não em Eva, em Adão. Nós somos considerados mortos, pecadores, em Adão, porque ele tomou a mulher pervertida. Ela não chegou e disse para ele: eu fiz isso. Ele tomou pervertido. Aí foi a confissão diante de Deus. Que Deus chega: Adão, onde estás? Agora está escondido. E a Eva também. E a serpente fica do outro lado lá. E cada uma teve uma desculpa. Quando falou com a mulher disse: foi a serpente. Quando Deus falou com Adão, Adão falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Como se Deus fosse culpado. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aquela mulher que o Senhor tirou de mim, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Ela foi quem enganou. Aí por isso São Paulo diz em Timóteo que o Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada. Porque foi ela que foi enganada pela serpente. O Adão sendo enganado pela própria costela dele, ele só pagou o preço. Mas a Eva foi enganada por um outro animal. Isto é, por um que não era para ser marido dela, por um amante, por uma serpente. E esse foi o erro. Quando, eu já disse esses dias mesmo, quando vai errar, ninguém pensa em casamento, ninguém pensa que tem que confessar, ninguém pensa que os outros vão ficar sabendo, ninguém pensa em nome, ninguém pensa em caráter. Vão e faz a coisa errada, vão e adulteram. E caindo em si, e foi o que aconteceu com Eva, foi o que aconteceu com Adão. E caindo em si, e só cai em si depois que cai. Esse que é o problema. Enquanto deveriam obedecer à Bíblia, fugir da aparência do mal, mas não foge daquela mulher que está te atraindo, não foge daquele homem que está com muita conversa perto de você, tentando te galantear. Ele quer te enganar. Ele quer te seduzir. Ela com aquela roupinha, jogando para lá e para cá, o profeta mostra isso.
na mensagem não sabeis. Aí ele diz, não há homem sangue vermelho que possa com uma mulher dessa. Por que não tomamos a palavra do jeito que ela é e venhamos nos corrigir? Agora eu vou ler só esse aqui, não vai dar tempo de mais nada. Tenho que terminar. Aí ela disse, ela mentiu a ele. Bom, eu tenho perguntas e respostas número 2, parágrafo 90, mas vai ser mais longo, não faz muito. Ali tive uma mulher que tinha isso desde a Primeira Guerra Mundial. E ela diz, irmão Branham, eu havia gastado centenas de dólares em psiquiatras e tudo. Vê, não adianta. Ela teve aquele problema, ela traiu o marido quando o marido foi para a guerra. E ela traiu o marido. E aí, mas tinha razão. Não tem razão. Ela tinha que ser fiel. O marido foi para a guerra. Ela que errou. E aí, vai procurar psiquiatras. Não precisa de psiquiatra, precisa de confissão. Não era psiquiatra. Eu gastei muito com psiquiatras. Estive ali assentado observando-a naquele quarto. Meda a trouxe a mim. Ela estava sentada ali, esfregando um lenço em suas mãos, nessa forma, assim, sinto que o mundo vai explodir, e tudo nessa forma. Apenas permanecia ali assentada. Eu disse, agora, algo acerca, você tem algo em algum lugar em sua vida? Você tem alguma coisa a confessar? Ela disse, não, eu sou professora da escola dominical. Como dizer, não, eu não tenho erro. Tem hora que a pessoa diz, você tem alguma coisa a confessar? Não, eu sou pastor. Eu sou obreiro. Está perguntando outra coisa. É a mesma coisa que você perguntar, é você cristão? Eu sou batista. Eu não estou te perguntando isso. Estou te perguntando, há alguma coisa em sua vida que está trazendo esses problemas que você está enfrentando e que vai em psiquiatra e vai em tudo e nada conserta, e toma remédio e nada conserta? Há alguma coisa, tem algo em algum lugar em sua vida? Não, sou a professora de escola dominical. Eu disse, muito bem. Permaneci ali assentado um pouquinho e observei. Eu disse, aí ele começa a ter a visão, né? Agora, como a gente não tem visão, a gente tem que falar o que o irmão Branham viu. E quem sabe você que está me ouvindo tem sofrido a mesma coisa. Aí o irmão Branham disse, eu vejo um pequeno automóvel verde, até a cor do automóvel. Eu vejo um pequeno automóvel verde e você está com um homem ruivo e um trem de ferro quase tocando o automóvel. Quer dizer, você está conversando com esse homem na beira de uma linha férrea. Ela disse, não diga a ninguém, que ninguém sabia. Ela foi clara, irmão Branham, não diga a ninguém. Quer dizer, ninguém sabe disso, meu marido não sabe. E eu estou gastando dinheiro com psiquiatra, tomando remédio, calmante e tranquilizante. Não é isso que você precisa. Ela diz, não diga a ninguém. Eu disse, nesse tempo, o seu esposo estava no exército. Ela começou a chorar, saltou, não diga a ninguém, veio. Isso estava bem no profundo do seu subconsciente. Ela disse, faz tempo que confessei isso a Deus. Eu disse, porém, espera um minuto, você nunca fez mal contra Deus, você fez mal contra o seu voto matrimonial. Então não adianta tomar calmante, vai e confesse, tens que regressar a teu esposo e primeiro acertar isso. Ela disse, ele me deixará. Irmão Branham disse para ela, de todos os modos, Deus te tem deixado. Se o homem soubesse disso também, quando ele adultera, que ele não confessa que Deus tem deixado ele, a mulher que adulterou e não confessa que Deus já tem deixado ela, ela pensa, eu sou professor de escola dominical, o outro pensa, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou diácono, não tem nada a ver. Você precisa de uma confissão, porque Deus tem te deixado quando você pratica aquilo e não confessa. Se você confessar, Deus vai te perdoar. Mas se não confessar, então Deus tem te deixado. Ela disse, ele fará isso, eu tenho 2 filhos. Aí começa a pensar nos filhos. Antes não pensou nos filhos. Eu disse, bem, isto é tudo que posso lhe dizer-lhe.
O psiquiatra nunca tirou isso de você, mas o Espírito Santo tem revelado. E nunca tenho visto em minha vida. Eu nunca te vi e o Espírito Santo falou o que você fez. Aí você vai no psiquiatra mexe, conversa com você e vai desde a sua infância. Não está na infância, está poucos anos atrás, está poucos meses atrás. Talvez ele começa a ver lá da sua criação, como foi seu pai, como foi seu avô, seu bisavô. E ele lá vem e conversando. Não precisa muito disso, precisa de uma confissão. Isso não vai adiantar, isso não vai te dar descanso, o remédio não vai te dar descanso. Estou terminando. Paciência. Ela disse, isto é exatamente correto. Eu absolutamente não pude dizer nada a ele. Eu disse, bom, muito me agrada haver-lhe conhecido. Prossegui no outro quarto. E ela regressou dentro. Ela não queria confessar. Achava difícil. Aí Meda disse para o irmão Branham, ela quer te ver outra vez ali dentro. Entrei ali e disse, que desejas? E ela disse, irmão Branham, não posso dizer isso ao meu marido. Irmão Branham disse, seu esposo é um homem de cabelo negro? Sim. Eu disse, ele tem que confessar-te a mesma coisa. Então ela achava que tinha enganado o marido, mas que ela não tinha sido enganada. Mas o Espírito Santo revelou através do irmão Branham que ela tinha enganado o marido e que o marido também já tinha adulterado contra ela e não tinha confessado também. Agora não fala nada do marido. Ela era professora da escola dominical. E muita gente se esconde atrás de um ofício, de um estudo, achando que é alguma coisa. Enquanto não confessar, você não pode ser curado. Desculpa. Mas nós não. Como cristãos, nós não. Porque eles lá não professam Deus. E por não professar Deus, então, na hora da ignorância, eles recebem uma oração, eles são perdoados. Mas nós, são curados, mas nós sabemos melhor. Nós sabemos que precisamos de confessar nossas faltas. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Amém. Então escuta aqui. Ele disse, ele tem que confessar-te a mesma coisa. Ela diz, não, meu esposo é gente boa. É só eu que não presto. Meu esposo, não, ele tem que te confessar a mesma coisa. Ele tem errado igual você. Aí o irmão Branham disse para ela, melhor é que te vás e consiga trazê-lo aqui. Eu disse, você conhece a certa mulher que usa um vestido rosa? Até nisso. Na visão, o irmão Branham via tudo isso. Que trabalha no escritório, em certa classe de companhia de automóvel. Ela disse, seguro. Disse, foi exatamente com ela que ele caiu. A mulher foi, falou com o marido. Ele veio ao irmão Branham, confessou que tinha feito aquilo mesmo. Os dois se perdoaram e foram viver bem. Quem sabe você que está me ouvindo hoje está tendo um problema idêntico. Talvez você não quer confessar e o seu marido te deve a mesma coisa, ou sua mulher te deve a mesma coisa. Então faça isto, porque é a maneira de você aproximar de Deus. O irmão Branham mostra que não te servirá de nada a oração. Ele diz, nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa. Fé Perfeita 71. Então cada pessoa tem a sua falha, não condenamos ninguém por falhar, nós também falhamos, mas quando erramos, temos que confessar a quem é devido. Se foi a Deus, vai confesse a Deus. Se é aos homens, vá confesse aos homens. Se roubou do patrão, não adianta chegar para Deus, Senhor, eu roubei. Não, vai falar para o patrão, que roubou do patrão. Vai restituir ao patrão. Não é falar com Deus. As pessoas erram hoje. Elas roubam das pessoas e depois vai falar com Deus. Não foi de Deus que você roubou.
Aí já entra outro ponto. Se você roubou de Deus, aí você confessa a Deus: Senhor, tem roubado os dízimos e nas ofertas. O Senhor me perdoa, eu quero começar daqui para frente uma vida correta, daqui para frente eu vou fazer a coisa certa. Mas nem sente que está errando, nem sente que está roubando, a mente está cauterizada. É terrível uma vida dessa. Assim é no pecado. Não sente que adulterou, não sente que mentiu. Tem coisas a gente só conta para o bem-estar. Eu fiz uma pequena comprinha e eu não sou acostumado a examinar muito também as notinhas. Não sei porque esse dia eu examinei e faltou uma, que era um energético. Não estava ali, naquela ficha que eu tinha pago. Não estava ali, mas eu tinha tomado energético. Então, enquanto eu não fui lá, uma hora não dá certo, outra hora não dá certo, até que encontrei a hora que deu certo, dei lá, comprei outro energético, cheguei para o caixa e disse: bate 2 vezes aí. Bateu as 2 vezes. O senhor vai buscar outro? Não, isso aqui é um que esqueceram de bater aqui. Pronto. Isso te dá descanso. Pensa que não acontece com a gente? Acontece. Aí te dá descanso. Você acertou. Não devo mais nada para aquela pessoa. Não devo mais nada. Eu fiz o que é correto. Então é assim que a gente tem que fazer. Para você manter companheirismo com Deus, é assim. Para você manter companheirismo com a sua mulher, então você tem que falar para ela o que você fez de errado. Com o seu marido, tem que falar para ele o que você fez de errado. Você que está me ouvindo pela internet, você tem que falar para a sua mulher o que você fez de errado. Saiu com outra mulher, você saiu com outro? Chama o seu marido, chama a sua mulher, fala na quietude, conversa vocês dois, mostra o que vocês fizeram. Se pode se perdoar, perdoa. Vocês têm filhos para criar. Se pode perdoar, perdoa. A leviandade desse homem, a leviandade desta mulher, que eles não deveriam fazer isso. Ele já conhece a mensagem, já conhece a Bíblia, já conhece o que Deus falou através do profeta, e ainda fez isto. Merece perdão? Merece. Pode se perdoar. Somos humanos. Obrigado, Senhor. Que cada pessoa, nesse instante, possa examinar sua vida e confessar os seus pecados. Tanto ao Senhor nós devemos confissão, como ao cônjuge, como às pessoas de fora. Se fizemos alguma coisa contrária, queremos viver uma vida limpa, uma vida que seja digna do Evangelho, toma conta de nós, Pai. Carecemos de Ti, carecemos ser agradecidos àquilo que os outros fazem por nós. Quantas vezes, quantas coisas as pessoas fazem, os irmãos fazem por mim, eu faço por alguns irmãos, e não há agradecimento, Senhor. Só agitação, não há agradecimento. Eu tenho que agradecer o que esse povo faz por mim. Como disse o profeta, eles tratam de mim, da minha família, e eu não posso ficar sem lhes falar a verdade. E quando lhes digo a verdade, você sente mal? Não, simplesmente aceite. Quando estão errados, aceite que estão errados. Somos falíveis aqui na terra, falhamos, temos que aceitar correções. Perdoa cada um de nós, limpa-nos mais, faz de nós uma bênção, que eu possa me tranquilizar mais na minha vida. Eu sei os momentos que eu não vivo tranquilo e que eu tenho que acertar e pedir perdão ao Senhor. Eu sei aqueles momentos, mas as pessoas sabem também certos momentos que tem que pedir perdão ao cônjuge, que o Senhor possa dar graça agora para cada um pedir e alcançar seu perdão, alcançar a misericórdia para criar seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou. E ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho e dela cuidou. E fez vir o sol e mandou a chuva e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. E mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. Que sempre foi fruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que disse. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. E mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. E mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruí.